Olá, querido Crismando. Finalmente a nossa formação saiu. Atrasada, mas saiu. Então vamos lá. O tema da nossa pequena formação é o magistério da igreja. Nós vimos que nosso Senhor, Jesus Cristo, ele confiou aos seus apóstolos a missão de conservar e de transmitir o evangelho, todo o depósito da fé. Mas os apóstolos, eles não viveriam para sempre. E eles sabiam disso. Então deixaram como sucessores os bispos, transmitindo a eles o seu ofício de magistério. Mas o que é magistério? Magistério é como se designa a tarefa da Igreja Católica de explicar a fé, de interpretá-la com a assistência do Espírito Santo e de protegê-la de adulterações. Portanto, podemos dizer que o magistério ele é o guardião e o disseminador do depósito da fé. Lembrando que tudo aquilo que os apóstolos receberam de Deus e transmitiram a nós, tanto pela Sagrada Tradição quanto pela Sagrada Escritura, constitui aquilo que nós chamamos de depósito da fé. A fé é chamada de depósito justamente porque nós não podemos modificá-la, mas nós devemos guardá-la intacta até o fim dos nossos dias. De maneira simplificada, podemos dizer que o depósito da fé ele é composto por uma série de verdades acerca do próprio Deus e do seu amor, acerca da Igreja, sobre a graça, enfim, todo um corpo doutrinário com tudo aquilo que nós devemos crer. O depósito da fé, ele também nos dá o conhecimento de tudo aquilo que nós devemos fazer. Como viver a lei de Deus, ou seja, de que maneira nós devemos nos comportar para corresponder a essa aliança. Como nós amamos concretamente a Cristo. E o próprio Cristo nos diz: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o depósito da fé também trata dos 10 mandamentos. Por fim, o depósito da fé, ele nos comunica os meios através dos quais Deus nos dispensa a sua graça, para que nós possamos corresponder a essa aliança, porque pelas nossas próprias forças nós não poderíamos fazer nada. E esses meios são justamente os sacramentos e a vida de oração. Essa última é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nos comunicamos com Ele. O Catecismo nos ensina que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa. O magistério ele é assistido pelo Espírito Santo para interpretar a Sagrada Escritura, retirando dela seu significado. Vejamos, a Bíblia não é para nós católicos um objeto de interpretação pessoal, particular. Nós não podemos interpretar a Bíblia segundo a nossa própria cabeça, para que ela não se torne uma projeção das nossas vontades, para que nós não deturpemos a Sagrada Escritura ao léu das nossas paixões, para a gente não cair naquilo que São Pedro falou, no vídeo da Sagrada Escritura eu até citei. Porque uma interpretação errada da Sagrada Escritura pode deturpar a fé e nos levar à perdição. Então, a Sagrada Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e é também por inspiração do Espírito Santo que ela deve ser interpretada. E o Espírito Santo Espírito Santo esse que foi prometido à Igreja. E o mesmo se aplica à Sagrada Tradição, que também é palavra de Deus. O magistério, ele exerce a função de intérprete e guardião do depósito da fé, com base na autoridade que foi conferida por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, que por sua vez instituíram os bispos como seus sucessores através do sacramento da ordem. Outro ponto que é importante observar, que o magistério ele não está acima da palavra de Deus, mas ele está a serviço dela. Por isso nosso Senhor ele deu ao magistério uma participação na sua infalibilidade, para que o magistério ele não interprete nada de errado e conserve integralmente o depósito da fé. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 889, ele explica isso com as seguintes palavras. Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida aos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação
na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Nosso Senhor, ele instituiu uma aliança nova e definitiva entre Deus e o povo. E a missão do magistério está relacionada a isso. Por quê? Porque ele deve proteger as ovelhas de Cristo, que somos nós, os fiéis, dos desvios e falhas, e nos garantir a possibilidade de nós podermos professar, sem erro, a fé autêntica. Então, a tarefa do magistério ela está direcionada a velar para que o povo de Deus ele permaneça na verdade que liberta, na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E para cumprir esse serviço, Cristo ele dotou os pastores do carisma da infalibilidade. Então, ao tratar de determinados assuntos essenciais para a nossa salvação, o magistério ele não pode errar, em vista da assistência que ele recebe do Espírito Santo. E o exercício desse carisma da infalibilidade, ele pode se revestir de diversas modalidades. Ele pode ser feito de diversas formas. A gente vai ver cada uma delas. Primeira coisa. Em quais assuntos o magistério é infalível? O magistério é infalível somente em matéria de fé e de costumes. Por quê? Porque disso depende a própria salvação das almas. A fé ela engloba tudo aquilo que nós precisamos crer para alcançar a salvação. Todo o conjunto de verdades que foi revelado por Deus para o nosso bem. Para fazermos parte da aliança definitiva, ou que estão diretamente relacionados a essas verdades. E a questão do costume diz respeito à maneira como nós devemos nos comportar para corresponder a essa aliança. Tá, mas quando é que o magistério ensina com infalibilidade? É sempre ou é só em determinadas circunstâncias? Vamos lá, vamos ver. O magistério ele cumpre a sua missão de ensinar e dirigir o povo de Deus de várias formas. E algumas delas apenas são acompanhadas pelo carisma da infalibilidade. A primeira forma pelo qual o magistério vai ensinar o povo de Deus é a maneira ordinária, que quer dizer comum, normal. É a maneira normal como os bispos eles instruem os fiéis, que são a pregação diária do evangelho, a supervisão na formação catequética das suas dioceses, a edição de cartas pastorais, o desenvolvimento de instruções diocesanas sobre o culto e a oração. Isso tudo nós chamamos de magistério ordinário. Nem tudo que é dito pelo magistério ordinário da Igreja é infalível, ou seja, absolutamente livre de erro graças à proteção do Espírito Santo, embora a grande maioria o seja. O magistério ordinário ele se divide em individual e universal. É individual quando o bispo ou o papa, em seu ensino cotidiano, habitual, isoladamente, eles ensinam uma doutrina. Nesse caso, é possível que eles cometam erro. Isoladamente, eles não gozam da prerrogativa da infalibilidade. Um bispo, na sua homilia, ele não é infalível. Ele pode se enganar, ele pode cometer algum erro. O magistério é universal quando os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro, o Papa, mesmo dispersos pelo mundo, sem estarem reunidos em um concílio, eles ensinam de maneira unânime uma doutrina como revelada por Deus. Nesse caso, eles são infalíveis. Todos juntos, todos os bispos juntos, mesmo que eles estejam separados, mesmo que eles não estejam reunidos, quando eles ensinam em unanimidade uma única doutrina, eles são infalíveis. A segunda maneira do magistério ensinar e instruir o povo é a chamada extraordinária ou solene. Quer dizer, uma maneira que não é habitual, que acontece em poucos momentos, em situações pontuais, e quase sempre está revestida de uma certa formalidade. As formas extraordinárias, elas são sempre infalíveis por causa da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de estar sempre na sua igreja e de preservá-la na verdade. A primeira forma é feita pelo Sumo Pontífice, nós chamamos de ex-cátedra. É quando o Papa, no exercício da sua função de pastor e de mestre dos cristãos, ele vai confirmar os fiéis na fé, explicando qual é a verdadeira doutrina da Igreja, através de uma definição dogmática. Dogma, a palavra dogma ela vem do grego
e significa um ensinamento. É importante a gente notar também que ao se proclamar um dogma, não se está criando uma nova doutrina, e sim expondo, explicando, ensinando aquilo que já está contido no depósito da fé, ou que tem uma conexão necessária com ele, aquilo que foi recebido dos apóstolos. A segunda forma é quando os bispos do mundo inteiro, em comunhão com o Papa, que é o bispo de Roma, estão reunidos num concílio universal, também chamado de ecumênico, para refletir sobre alguns pontos da fé, de costumes e às vezes também algumas questões disciplinares da igreja, para confirmar o povo na sã doutrina, né? Então, em vários momentos da igreja, especialmente quando surgiram muitas dúvidas sobre o conteúdo do depósito da fé, quando doutrinas incompatíveis com o evangelho se espalharam entre os cristãos, se convocou um concílio que reunia todos os bispos para refletir sobre aquela situação e dar uma orientação clara e definitiva para o povo de Deus. O primeiro concílio da igreja foi o concílio de Jerusalém, que ele foi realizado no ano 59. Havia um problema entre os primeiros cristãos, porque os cristãos vindos do judaísmo, eles queriam que os pagãos convertidos a Cristo, eles seguissem determinadas normas judaicas, como a circuncisão, como se a salvação fosse obtida pelo cumprimento daquelas regras. E os apóstolos eles se reuniram para resolver a questão e chegaram à resposta, né? E São Pedro, ele trata um pouco disso com as seguintes palavras, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Para resolver a situação, ele diz assim: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, tanto judeus como os pagãos. Assim, no caso, já eu falando aqui, não São Pedro, não se faz necessário seguir determinadas normas judaicas, como a circuncisão. Toda uma discussão acerca disso. São Paulo que trata muito dessa questão. Enfim, no total, foram 21 concílios ecumênicos em toda a história da igreja. Ecumênicos porque eles reuniam os bispos do mundo inteiro. Houveram outros concílios também que não foram ecumênicos. Eles foram reuniões que envolviam boa parte dos bispos, mas não reuniam todos os bispos. Mas os ecumênicos foram ao todo 21. Em outro momento a gente pode conhecer um pouco mais sobre cada um deles, mas não é o nosso objetivo agora. Enfim, né? Voltando. O magistério autêntico da igreja, ele conserva fielmente e declara de forma infalível a doutrina revelada por Deus, que está contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. O magistério ele é um intérprete autorizado do depósito da fé. E se nós analisarmos bem, vamos ver que de fato era absolutamente necessário, né, que Cristo instituísse alguém com autoridade para confirmar o povo de Deus na fé, para garantir que ele permanecesse nos trilhos da revelação divina. Porque se vocês forem ler o Novo Testamento, especialmente as cartas, vocês vão perceber a quantidade de doutrinas errôneas, falsas, heréticas, que surgiram ainda quando os apóstolos estavam vivos. E eles, pela sua pregação, eles combateram essas doutrinas que deturpavam o evangelho, corrigindo, alertando o povo, afirmando a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho de Cristo. Só que depois que os apóstolos completaram a sua carreira, né, que eles foram ao encontro do Senhor, que eles entraram na vida eterna, essas doutrinas heréticas, falsas, continuaram surgindo. Então, doutrinas que negavam que nosso Senhor Jesus Cristo fosse verdadeiramente Deus, ou que ele tivesse assumido plenamente a natureza humana, ou doutrinas que negavam a Santíssima Trindade, que o Espírito Santo fosse Deus, entre outras coisas. Várias. E o que acontecia quando essas falsas doutrinas se difundiam e começavam a desviar o povo de Deus do caminho da salvação? Quando surgem dúvidas sobre qual é a verdadeira fé da igreja, sobre qual é a doutrina de Cristo, o que a gente faz nessa situação? O que se faz? Nessas circunstâncias, para conservar o depósito da fé e preservá-lo dos erros, geralmente se convoca um concílio ecumênico, né, com a presença do Papa, o sucessor de São Pedro e dos demais bispos da igreja, para refletir sobre aquilo, para declarar a verdadeira fé da igreja, denunciando as falsas doutrinas. São nessas ocasiões em que geralmente se proclamam os dogmas.
Tem uma frase que explica muito bem essa questão dos dogmas. Eu não me lembro a autoria, mas ela diz assim: a criança avançando no conhecimento da religião não muda de fé. Tampouco o conjunto dos fiéis, a Igreja, também não aceita novas doutrinas. Quando aparecem certas heresias, discute e explica com mais clareza certas verdades e torna obrigatória para todos a crença nelas. São Vicente de Pádua, ao tratar da proclamação, da definição de dogmas, ele diz assim também: não é um grão novo semeado no campo da igreja, é apenas uma semente lançada pelos apóstolos que chegam a desabrochar mais desenvolvido. Então, os dogmas, elas não são coisas novas adicionadas ao depósito da fé. Não é isso. A definição de dogma se trata mais de explicar com mais clareza as verdades que já estão lá na revelação divina, o que tem uma conexão necessária com ela, né? Os dogmas também se relacionam com a nossa vida espiritual. O catecismo vai nos dizer que os dogmas eles são como luzes no caminho da nossa fé, que eles iluminam e o tornam seguro, especialmente uma vez que eles esclarecem alguns pontos acerca do depósito da fé, né? Para que a gente não se confunda, para que a gente não se perca em doutrinas vãs. Outra coisa importante é que a igreja ela pode crescer na compreensão da fé. O que significa isso? Muito embora a revelação ela tenha sido findado com a morte do último apóstolo, a igreja, com o auxílio do Espírito Santo, vai sempre crescendo na compreensão das verdades que estão contidas no depósito da fé, na maneira de explicar teologicamente cada uma dessas verdades. Isso acontece seja pela meditação dos fiéis, como pelo estudo da teologia, ou pela pregação dos bispos, que pela sucessão apostólica receberam esse carisma da verdade. Mas é importante frisar, né, que esse crescimento ele não se dá pela adição de novos elementos, e sim pelo desenvolvimento das consequências lógicas que estão contidas lá nos princípios originais. É como São Vicente de Pádua disse, né? Não é um grão novo semeado no campo da igreja, é apenas a semente lançada pelos apóstolos que chegam a desabrochar mais desenvolvido. Então, é um crescimento na compreensão, não é uma alteração. Tem um vídeo até que eu vou recomendar para vocês de um padre da obra dos Santos Anjos, que ele explica isso muito bem. Aí ele usa o exemplo da Ave Maria e dá também um exemplo da devoção aos Santos Anjos. Depois eu vou mandar para vocês. Enfim, de tudo isso que a gente falou, né, ao longo dessas catequeses, a gente pode tirar a seguinte conclusão: que a igreja, cuja pedra angular é o próprio Cristo, ela possui 3 pilares: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. Eu gostaria de encerrar esse vídeo citando um trecho da Dei Verbum, que também está lá no Catecismo, sobre esses 3 pilares, que diz assim: fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que, juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Fecha aspas. É isso, né? Como sempre, caso vocês possuam alguma dúvida, se vocês tiverem dúvida, se algo não ficou claro, vocês podem mandar lá no grupo, que eu respondo vocês. Tchau.